A incrível verdade oculta. Quem foi a primeira mulher antes de Eva? Descubra o surpreendente. Ana sempre se sentirá como se estivesse vivendo em uma caixa, cercada por expectativas que a sufocavam a cada dia. Nascida e criada em uma pequena comunidade de imigrantes no pulsante coração de São Paulo, ela era uma funcionária exemplar em uma empresa de contabilidade. No entanto, era nas horas silenciosas, quando o mundo parecia respirar mais devagar, que suas verdadeiras cores começavam a florescer. Quando pegava seus pincéis, as cores dançavam em suas telas como se pudessem se libertar dos limites que a vida lhe impunha. Mas a sombra do que sua família esperava dela estava sempre presente, uma nuvem espessa sobre sua cabeça. Naquela tarde ensolarada, enquanto bordava ao lado de sua avó, Ana sentiu que talvez fosse a hora de abrir seu coração. As pequenas costuras eram momentos de intimidade, e as histórias da avó, repletas de luta e resiliência, ecoavam em seu interior. Vovó, eu gostaria de sua voz hesitou. O olhar de sua avó, cansado e vivido, a silenciou. Ana, você deve pensar no futuro, minha filha. A arte não alimenta. Não me decepcione, proferiu, com um tom que misturava preocupação e desapontamento. Um peso pesado, como uma âncora, caiu sobre seu peito. A frustração crescia e sua essência artística se sentia cada vez mais aprisionada. Mas havia uma chance se aproximando. Uma galeria de renome estava prestes a abrir suas portas para artistas emergentes, e o pensamento de se inscrever acendia um fogo em seu coração. No entanto, era difícil ignorar o desprezo disfarçado do seu chefe. Concentre-se no que realmente importa, sugeriu ele com desdém, como se as ambições de Ana fossem meros sonhos infantis. O golpe foi forte. Ela olhou para o papel em branco na sua mesa, anotou o nome da galeria e sentiu um misto de esperança e medo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Em meio a essa tempestade emocional, Ana encontrou um diário antigo da sua avó, escondido entre tecidos e linhas. Folheando as páginas amareladas, viu uma mulher diferente, uma artista que lutara por seus sonhos e que não se deixará levar pela conformidade. O coração de Ana acelerou. Seria possível que sua avó, a mesma mulher que sempre a advertira sobre o futuro, tivesse escondido um lado tão vibrante de si mesma? A esperança renascia como um raio de sol após uma tempestade. Mas agora, estava prestes a encarar a própria avó de frente sobre seus verdadeiros desejos. Seria a aprovação que buscava ou uma nova decepção? O nervosismo a consumia, e a pergunta ecoava em sua mente: o que você realmente pensa sobre meus sonhos? Enquanto a noite caía, Ana olhou para sua tela em branco, sua obra final ainda aguardando ser revelada. O que a espera era uma resposta que poderia mudar a trajetória de sua vida e a história de sua família para sempre. O sol se escondia lentamente, tingindo o céu de tons alaranjados enquanto Ana respirava fundo. O momento estava se aproximando, e seu coração pulsava com a força de um tambor. A sala estava silenciosa, exceto pelo suave tilintar dos pedaços de bordado que sua avó continuava a trabalhar, alheia ao turbilhão emocional que se desenrolava dentro da neta. Antes que a oportunidade se esvaísse como a luz do dia, Ana decidiu que era hora de falar. Vovó, preciso te contar algo. Sua voz tremia, mas algo dentro dela se solidificava. Era como se a coragem brotasse das páginas do diário encontrado. A avó levantou o olhar, suas mãos pararam de bordar. Havia preocupação em seus olhos, mas também uma centelha de curiosidade. Ana engoliu em seco, as palavras se embaralhavam na sua mente. Eu quero me inscrever na galeria. Quero ser artista. É o que eu amo fazer. O silêncio após suas palavras era ensurdecedor. A avó de Ana parecia estar pesando cada letra, cada emoção. A arte não alimenta, minha filha. Você sabe disso.
A voz da avó era calma, mas a frustração que carregava não podia ser disfarçada. Para Ana, cada palavra parecia um eco de todas as dúvidas que já havia enfrentado. Mas agora, a chama da sua paixão lhe dava uma força nova. Mas e você, vovó? Eu li sobre você. Você foi uma artista, lutou pelos seus sonhos. Por que não pode ser assim para mim também? Os olhos da avó cintilaram a menção de seu passado. O semblante que um dia foi de desapontamento agora carregava uma fragilidade que Ana nunca havia notado. Eu fazia isso por amor, mas as circunstâncias mudaram. Precisamos ser realistas, Ana, murmurou a avó, sua voz agora mais suave. O tom resignado fez o coração de Ana afundar. Mas e se eu não fizer isso agora? E se eu nunca tentar? A frase se pendurou no ar entre as duas. A avó desviou o olhar, seus dedos brincando nervosamente com o bordado. Ana percebeu que a luta da avó era tão verdadeira quanto a dela. Eu só quero que você tenha certeza do que está fazendo, meu amor. O mundo não é gentil com os sonhos, mas o que é viver sem sonhar? Ana interrompeu, sua voz tremendo com a emoção. O que é viver sem ser o que realmente desejamos? A pergunta pairou no ambiente, como um convite ao entendimento. Agora, ela queria não apenas a compreensão da avó, mas também encaminhar um legado, uma mudança. Após um longo silêncio, a avó respirou fundo. E se eu te disser que eu ainda sonho, Ana? Essas palavras transformaram a tensão entre elas em algo mais profundo. Cada linha nas mãos da avó parecia carregar histórias de amor e dor. Ana a observou, sentindo a intensidade daquela revelação. Você? Ana questionou, intrigada e esperançosa. A avó inclinou-se à frente, com um brilho novo nos olhos. Eu guardei muitas coisas dentro de mim, mas nunca é tarde, não é? Ana sentiu uma onda de empatia invadi-la. Aquela fraqueza poderia ser uma força. Ambas, juntas, podiam viver a verdade que queriam. Em meio a um arrepio de antecipação, surgiu uma ideia. E se nós tentássemos juntas, vovó? Você poderia me ajudar a preparar minhas obras? As palavras escaparam, e Ana percebeu que estava oferecendo não apenas um convite, mas a chance de um recomeço para ambas. O semblante da avó iluminou-se pela primeira vez naquela conversa, criando um espaço compartilhado. Vamos ver o que podemos fazer, minha artista, disse ela com um sorriso tímido. O futuro ainda era incerto, mas uma certeza se instalou no coração de Ana. Com as forças se unindo, sentia que nada poderia pará-las. Mas no fundo, uma pergunta ainda a assombrava: conseguiriam realmente enfrentar o mundo da arte e as expectativas que ainda pesavam como pedras em seus corações? E assim, a noite prosseguiu, mas o caminho ainda estava repleto de desafios. O que viria a seguir? A luz da manhã infiltrava-se pelas cortinas, desenhando raios dourados no pequeno ateliê. Ana se sentou à mesa, as folhas em branco diante dela, ansiosas para receber suas primeiras pinceladas. Sentia um misto de excitação e medo, como se estivesse prestes a se jogar de um penhasco. Era o momento que tanto esperava, mas, ao mesmo tempo, a pressão das expectativas crescia a cada instante. Quando seus olhos buscaram os de sua avó, viu que ela observava com um sorriso sereno, ainda vestida com seu avental de bordados, mas agora com a postura de quem estava prestes a pisar em um novo caminho. Vamos lá, Ana. O que você tem em mente? Perguntou, sua voz carregando um calor que acendia a determinação da neta. Muitas ideias, vovó. Mas estou com medo de que não sejam boas o suficiente, Ana admitiu, mordendo os lábios, uma sombra de insegurança fluindo em suas palavras. A avó se aproximou e segurou sua mão com firmeza. Lembre-se, minha querida, a arte é sobre expressar o que está dentro de nós. Não existe certo ou errado, apenas o que você sente, disse ela, e Ana sorriu, absorvendo cada palavra. Era como se a avó estivesse desatando nós que há muito aprendiam. Com a coragem tomando forma, Ana pegou um pincel e mergulhou na tinta. A primeira linha foi como um grito silencioso, uma declaração ao mundo. O traço, embora hesitante, revelou um universo interno que até então permanecia oculto. Ela olhou para sua avó, que contemplava a cena com olhos brilhantes, um misto de orgulho e nostalgia. E se eu não conseguir terminá-la?
E se não for como eu imagino? Questionou Ana, parando de pintar por um momento. Isso faz parte do processo. Às vezes, a magia acontece nos erros. Não tenha medo do que não sai perfeito. O importante é tentar, incentivou a avó, e Ana se deu conta de que ali estava o verdadeiro ensinamento acumulado por gerações. À medida que os dias se sucediam, Ana e sua avó trabalhavam juntas, entre risadas e conversas profundas. A avó compartilhava histórias de sua juventude, das exposições que sonhou em fazer e da coragem que teve para ousar, mesmo quando a vida lhe dizia para desistir. Ana absorvia cada detalhe, como se estivesse construindo uma ponte que conectava seu presente à história de sua avó. Um dia, ao final de uma tarde chuvosa, Ana se permitiu compartilhar um sonho profundo, a vulnerabilidade vestida de coragem. Eu quero fazer uma exposição. Uma onde as pessoas possam sentir o que eu sinto, onde a minha arte fale por mim, confessou, os olhos brilhando com a possibilidade. A avó olhou, um misto de surpresa e alegria acendendo seu rosto. Isso seria incrível. Mas lembra que teremos que enfrentar muitos desafios. O mundo da arte nem sempre é gentil, ela respondeu, com um tom de realidade. Ana inspirou fundo, lembrando-se das palavras de sua avó. E se frustrações aparecerem? E se eu falhar? Disse, um tremor na voz. Então nós levantaremos, de mãos dadas, e tentaremos de novo. E de novo, afirmou a avó, um sorriso sereno nos lábios. Porque isso é o que fazemos. Sentindo-se fortalecida pela resposta, Ana decidiu que não deixaria o medo ditar suas escolhas. Era hora de abrir seu coração e compartilhar sua arte com o mundo. Mas antes de dar o próximo passo, um novo pensamento a assolou. O que acontece se minha arte não for bem recebida? E se as pessoas não entenderem o que estou tentando dizer? Seu peito apertou com a pressão da dúvida. A avó encarou-a com seriedade e ternura. Ana, a verdadeira arte fala ao coração, e não importa se poucos ou muitos entendem. O importante é que você expresse quem você é. As palavras da avó ecoaram na mente de Ana, enquanto se preparava para o que viria a seguir. Com a força da conexão renovada, ela sentiu que poderia enfrentar qualquer tempestade que viesse. Mas na manhã da grande apresentação, enquanto terminava os últimos detalhes, uma mensagem inesperada chegou até ela, trazendo uma reviravolta que ela nunca poderia imaginar. E assim, as fundações daquela nova jornada começaram a tremer, deixando Ana ansiosa e perplexa. O que aquela mensagem traria? Ana franziu a testa ao ver a notificação em seu celular. O coração acelerou, um misto de expectativa e nervosismo. Ela não conseguia imaginar de que se tratava. Abriu a mensagem e leu: Oi, Ana. Sou eu, você não me conhece, mas tenho algo importante para te contar sobre a sua avó. Podemos conversar. As palavras giravam em sua mente como um redemoinho. O que essa pessoa poderia saber? Uma onda de preocupação a inundou. Sua avó sempre foi uma figura impenetrável, cheia de histórias e segredos bem guardados. Uma cobrança inesperada crescia dentro dela, precisava entender essa nova dimensão, essa nova luz que poderia mudar tudo. Ana respirou fundo e decidiu que não podia deixar a curiosidade em suspenso. Com a mão trêmula, digitou uma resposta: sim, podemos conversar. Onde e quando? Sentiu a ansiedade crescer enquanto aguardava um retorno. O sol iluminava o ateliê, mas a leveza da luz agora parecia misturada à inquietude. A resposta chegou rapidamente. Te encontro às 17 horas, na cafeteria da praça. É importante. Com o olhar fixo na tela perfurada por instantes de silêncio, Ana não conseguiu afastar a sensação de que algo estava prestes a desmoronar. O sonho de sua exposição parecia distante, como um barco à deriva em um mar agitado. Quando a hora finalmente chegou, Ana se arrumou com um misto de esperança e medo. O caminho até a cafeteria foi todo preenchido por pensamentos inquietantes. Que segredos a sua avó escondia? O que ela poderia ter passado sem compartilhar? A ideia de que o passado de sua avó pudesse ser mais complexo do que ela imaginava consumia. Ao entrar na cafeteria, o aroma de café fresco misturava-se ao murmúrio suave de vozes ao fundo. Era um lugar acolhedor, mas hoje, tudo parecia um grande palco, onde os holofotes estavam direcionados apenas para ela e aquela incerteza.
Ana avistou uma figura familiar, mas ao mesmo tempo estranha, uma mulher de cabelo cacheado, com um sorriso tímido, que acenou em sua direção. Oi, Ana. Eu sou a Clara, uma amiga da sua avó, ela disse, estendendo a mão. O aperto de mão foi firme, mas Ana pôde sentir a hesitação. Desculpe por tudo isso, mas precisava que você soubesse de algumas coisas. Que coisas? Ana questionou, a voz um sussurro carregado de expectativa. Clara hesitou, olhando ao redor como se preparasse o terreno em busca das palavras certas. A sua avó, ela viveu muitas experiências que a moldaram. Algumas delas são dolorosas, e eu sinto que você deve conhecê-las antes de dar esse grande passo na sua carreira. O coração de Ana pulou. Era como se uma barreira invisível estivesse prestes a ser derrubada. Experiências? O que você quer dizer? Ela perguntou, a curiosidade agora transformando-se em uma necessidade urgente. Ela tinha sonhos assim como os seus, Ana. E lutou contra muitas adversidades. Eu conheci sua avó em um período difícil da vida dela. Posso te contar sobre o que aconteceu na época, mas, você está preparada para ouvir? Clara parecia genuína, mas também hesitante, como se temesse o impacto que suas palavras teriam. Ana sentiu um misto de medo e decisão. A história de sua avó poderia ser a chave para entender melhor sua própria jornada. Mas e se o que ela descobrisse mudasse tudo? De qualquer forma, estava disposta a ouvir. Sim, eu quero saber, respondeu Ana, as mãos já suadas, mas o olhar firme. Clara deu um gole no café e respirou fundo, como se preparasse-se para compartilhar um fardo ao longo da história. Ana segurou a respiração, mal sabendo que aquelas revelações poderiam potencialmente balançar o alicerce da relação que construíra com sua avó e, ao mesmo tempo, abrir novos caminhos para sua arte. Qual seria o segredo que sua avó guardava tão bem? A incerteza consumia seu coração, e a expectativa do que poderia vir a seguir a deixava à beira de um precipício. Clara tomou mais um gole do café antes de começar. Ana percebia a tensão clara no rosto da mulher, como se cada palavra carregasse um peso imenso. O ambiente ao redor parecia se dissolver, e tudo o que restava era aquele momento carregado de expectativa. O relógio na parede parecia se arrastar, e o barulho da cafeteria se transformou em um murmúrio distante. A sua avó, Ana, ela não é apenas uma mulher comum. Ela carregou com ela lutas que poucos sabem. Parte da vida dela foi marcada por uma perda imensa, sua mãe. Isso aconteceu quando ela ainda era bem jovem. O tom de voz de Clara ficou mais baixo, quase um sussurro. Ana sentiu a vida dela, suas escolhas, começando a reverberar como se estivesse ouvindo a verdade de sua história pela primeira vez. Ela teve que abrir mão de muitos sonhos por causa disso. A pressão de ser a matriarca da família em vez de seguir seus próprios desejos. Sabia que você tinha o talento artístico, e isso sempre a deixou com um misto de orgulho e dor. O que ela não conseguia expressar. Clara olhou para os lados, como se quisesse ver se alguém estava escutando. Ela teve medo que você seguisse o mesmo caminho de sacrifícios. Ana, agora saturada de emoções, mal conseguiu conter as lágrimas. Cada palavra de Clara parecia cortar suas defesas. A ideia de sua avó, uma mulher forte, ter sofrido tanto, a deixava perplexa. Mas, ela nunca falou nada disso para mim. Sempre me incentivou a seguir em frente. Ela quis te proteger, Ana. Algumas memórias são difíceis de compartilhar. Sua avó e eu nos conhecemos há muitos anos, e eu a vi enfrentando não apenas a perda, mas um mundo que não parava para entender seu sofrimento. Por um tempo, ela dedicou sua vida ao cuidado dos outros, e isso a fez esquecer de si mesma. Já sem fôlego, Ana escutava. As peças do quebra-cabeça que ela havia tentado montar por anos estavam começando a se encaixar. Aquela mulher forte e resistente que ela sempre conhecera tinha uma história que pulsava de dor e sacrifício. As cores de suas lembranças passaram a ser mais vibrantes, mas também mais sombrias. E o que aconteceu depois? Ela se tornou uma artista? Honorou seu sonho? Ana perguntou, sentindo-se como se estivesse finalmente pronto para entender suas próprias inquietações artísticas. Clara hesitou mais uma vez, sua expressão seria agora. Ela conseguiu, sim, mas a um custo.
O fato de você estar prestes a expor suas obras a faz reviver essas memórias. Ela tem medo, Ana. E ao mesmo tempo um profundo desejo de que você não passe pelas mesmas coisas que ela passou. O peso dessas palavras se instalou no coração de Ana, como um manto invisível. Ela olhou para o café morno à sua frente, questionando se teria forças para lidar com essa nova perspectiva sobre sua avó. Poderia uma revelação assim recriar os laços entre elas? O silêncio tomou conta do espaço novamente, mas agora carregava um sentido diferente. Era mais profundo, mais intenso. Ana sentia que o passado estava colidindo contra o presente de um jeito que nem ela poderia imaginar. A ideia de conversar com sua avó, de abrir espaço para essa nova verdade, a enchia de ansiedade e esperança ao mesmo tempo. Clara, eu preciso falar com ela. Preciso saber o que aconteceu. Se isso realmente a afetou em sua vida, então eu quero entender. Preciso. Mas há uma sombra na história, Ana. Algo que sua avó nunca superou e que pode estar mais perto da sua vida do que você imagina. Essas palavras cortaram o ar entre elas como uma faca. Ana sentiu um frio na barriga. A ideia de que algo ainda poderia estar escondido a deixou inquieta. Como assim? O que você quer dizer? Ana questionou, já sabendo que nessa conversa havia mais verdades do que ela gostaria de levar em frente. Antes da gente seguir, você tem que se preparar. Pode ser que o que você descubra te transforme para sempre. E com isso, Clara a encarou, os olhos transmitindo tanto cuidado quanto urgência. Ana sentiu que, diante dela, estava uma bifurcação. O que viria a seguir não apenas mudaria o curso de sua vida, mas poderia abalar o relacionamento que sempre teve com sua avó. Qual o verdadeiro preço que a arte e a verdade podem cobrar? Ana engoliu em seco, o coração disparado. O que poderia ser tão terrível que ela nunca me contou? A velocidade de seus pensamentos era frenética. O que mais estava escondido nas sombras do passado de sua avó? Clara, percebendo a tempestade de emoções diante dela, respirou fundo. A verdade nunca é simples, Ana. Às vezes, o que protegemos é o que mais precisamos compartilhar. Sua avó, ela teve que lidar com algo que poderia desmoronar a vida dela e da família. Uma verdade que, de diferentes formas, pode se repetir com você. As palavras de Clara a atingiram como um soco no estômago. Ana quis questionar, saber cada detalhe, mas antes que pudesse formar uma pergunta, Clara continuou. Um segredo que envolve sua mãe, algo que influenciou a vida delas de maneiras que você nem imagina. Ana lembrou-se das histórias que sua avó contava sobre sua infância. As tradições, os ensinamentos, e acima de tudo, a proteção que sempre enfatizou em suas falas. Mas, ao mesmo tempo, havia sempre algo no olhar da mulher que a deixava intrigada e preocupada. Essa verdade pode mudar o jeito como eu vejo tudo, Ana reconheceu, seu tom quase em um sussurro. É por isso que estou aqui, Ana. Clara inclinou-se levemente para frente, seu olhar fixo. Eu não quero que você entre em uma realidade mais escura do que pode lidar. Se você decidir explorar essa verdade, precisa estar preparada para tudo o que pode vir junto. Ana se sentiu paralisada entre o medo e a curiosidade. O que eu tenho que fazer? A pergunta escapuliu de seus lábios, carregada de determinação. Falar com sua avó. Pergunte o que você precisa saber. Mas esteja pronta, pois a resposta pode não ser como você imagina. Clara fez uma pausa, pesando suas próximas palavras. Lembre-se que a dor pode ser transformadora. E a sua avó tem camadas que podem surpreendê-la. Você nunca a viu sob essa luz. Ana sentia o peso da responsabilidade. Sua relação com a avó até então havia sido de admiração, mas agora ela se via à beira de uma verdade que poderia mudar tudo. As cores do quadro que ela havia pintado na sua mente começaram a se misturar em tons que ela não reconhecia. E se ela não quiser falar? A dúvida era um frio que calava fundo, uma incerteza cortante. Se ela não quiser, respeite sua escolha. Mas você precisa ser persistente. O que você busca é uma ponte entre gerações, uma conexão que pode curar feridas antigas.
Clara respondeu com um olhar firme, encorajando Ana a mergulhar em seus sentimentos. Ana assentiu lentamente, enquanto a realidade começava a se moldar diante dela. Em sua mente, a imagem da avó forte e cuidadosa começava a se desfazer, revelando uma mulher que também era feita de vulnerabilidade e dor. Esse novo entendimento a desarmou, mas também a fortaleceu. Ela respirou fundo, a ideia de falar com sua avó se formando como uma onda avassaladora. Eu vou fazer isso. Preciso saber. O olhar de Clara parecia mais suave agora. Isso vai trazer à tona muitas coisas, Ana. Mas pode ser a chave para um mundo que você nunca soube que existia. Uma descoberta não só sobre sua avó, mas sobre você mesma. Ana sorriu, determinada. Era um passo para além da arte, além de sua própria vida. Era uma busca, uma jornada. O peso em seu coração transformou-se em uma expectativa palpitante. Agora, a pergunta que surgia em sua mente era: será que estou pronta para o que está por vir? Enquanto ela se perdia em seus pensamentos, o relógio na cafeteria não parava. O tempo continuava a passar, e a verdade a aguardava, ali, à sua porta. Tudo o que Ana precisava fazer era abrir. Ana sentou-se no canto da cafeteria, absorta na sua própria mente enquanto observava a chuva escorrendo pela janela. Cada gota parecia simbolizar uma parte de seu interior que precisava ser liberada. O café esfriava ao seu lado, mas ela mal conseguia perceber. Havia uma tempestade se formando dentro dela, de perguntas e a necessidade de entender. Depois de várias tentativas de se preparar mentalmente, ela finalmente decidiu que era hora de agir. Entender a verdade sobre sua avó não era apenas uma questão de curiosidade, mas um chamado para entender a si mesma. A vida tinha tantas facetas que Ana sentia medo do que encontraria, mas a inquietação a impulsionava para a frente. Um passo atrás do outro. Desembarcou do ônibus na frente da casa da avó, seu coração martelando no peito. O ar estava pesado, carregado de emoções que ela não sabia como lidar. Ao atravessar o pequeno jardim, percebeu as flores que a avó sempre cuidou com tanto carinho. Cada pétala vibrante era uma lembrança do amor e do cuidado que existia ali, mesmo em meio à incerteza que agora pairava no ar. Ela hesitou na porta, as mãos tremendo ligeiramente enquanto se preparava para bater. O tempo parecia se arrastar. E se sua avó não quisesse falar? E se esse segredo não fosse algo que ela pudesse suportar? Cada um desses pensamentos rodopiava como uma dança perturbadora em sua mente. Quando finalmente bateu na porta, a resposta veio rápido. Ana, querida. A avó abriu a porta com aquele sorriso acolhedor que sempre a tranquilizava, mesmo em momentos de angústia. Mas hoje, com cada sorriso, Ana via uma sombra atrás dele. Oi, vovó. A voz dela saiu mais fraca do que gostaria. Entre, entre. O que você está fazendo aqui? A avó a puxou para dentro, como se quisesse proteger à força aquela conexão que existia entre elas. Ana respirou fundo. O cheiro do bolo que assava na cozinha invadiu suas narinas. Era o mesmo aroma que a acompanhava nas melhores lembranças de infância. Vovó, eu preciso conversar com você sobre algo importante. A expressão da avó mudou instantaneamente. A leveza foi substituída por uma seriedade que fez o coração de Ana acelerar. Claro, querida. O que está acontecendo? Nesse instante, a sala parecia estar cheia de ecos do passado. Ana sabia que, ao abrir a boca para falar, estava prestes a desvelar um mundo esquecido. É sobre a sua história, nossa história. Clara me contou algumas coisas e eu sinto que preciso entender. A avó a interrompeu, seu olhar se tornando distante. Ana, algumas coisas são melhor deixadas onde estão. Elas têm suas razões para estarem escondidas. A vida é feita de escolhas e certas verdades não são fáceis de carregar. O aviso ressoou como um sino em sua cabeça, mas a determinação de Ana apenas cresceu. Sei que para você pode ser difícil, mas eu quero entender. Não quero que essas sombras continuem a nos separar. A avó respirou profundamente, seus olhos brilhando com lágrimas que pareciam prontas para transbordar. Eu entendo sua vontade, minha querida, mas a dor que guardo é profunda. Ana viu o sofrimento da avó em sua expressão. Ao mesmo tempo, sentia que este era o momento em que elas poderiam finalmente se conectar em um nível mais profundo.
Às vezes, a verdade pode doer, mas encará-la é o primeiro passo para curar. Nesse ponto, Ana percebeu que o que estava por vir poderia mudar tudo. Ela se aproximou um pouco mais, deixando o espaço entre elas ser preenchido por algo mais forte que medo, era a coragem de se abrir. O que você está prestes a descobrir sobre mim, sobre nós, pode ser algo que você nunca imaginou. E com essas palavras, a avó começou a falar. Ana sentiu que o peso que a acompanhava a vida toda estava prestes a ser revelado, e junto com ele, a chave para sua própria identidade. O coração batia forte, anseios e temores disputando em seu peito. Ela não tinha ideia de que passos a levariam essa conversa, mas estava pronta para seguir o caminho. Afinal, estava prestes a descobrir não apenas o passado da avó, mas também a história que havia moldado suas próprias raízes. O que mais poderia surgir dessas revelações? A avó respirou fundo, uma pausa pesada antes de começar a desvendar os fios de sua história. Seus olhos pareciam perder-se na distância, como se buscassem nas lembranças o conforto que os momentos difíceis trouxeram. Ana, quando eu era jovem, havia muito sobre a vida que não compreendia. Eu cresci em uma época em que as mulheres eram moldadas pelas expectativas da sociedade. Nenhuma delas realmente nos preparou para as verdades que a vida poderia revelar. Ana estava atenta, cada palavra da avó era como um novo tijolo sendo colocado em uma estrutura que ela mal sabia que estava sendo construída. Um castelo de memórias, sentimentos e segredos que poderiam finalmente se unir na forma de uma verdade compartilhada. Eu conheci um homem que parecia ser tudo o que eu sonhava. Ele me prometeu o mundo, mas na sombra daquela promessa, havia segredos, segredos que já vinham com um preço alto. Você conhece a história familiar de traição, certo? A avó hesitou, esperando pela confirmação. Ana apenas acenou com a cabeça, incentivando-a a continuar. A dor que essa traição causou ecoou em gerações, Ana. Você deve entender que muitas vezes, procuramos esconder a verdade, não porque não a amamos, mas por medo das consequências que ela pode trazer. A voz da avó tremia e Ana percebeu que não era apenas a história que estava sendo contada, mas também a dor que ainda existia, pulsando sob a superfície. Mas quem sou eu, se não uma repetição dessas escolhas? Eu também fiz minhas escolhas erradas, e em certo ponto, parecia que o passado estava se repetindo com você, com Clara e com todos à nossa volta. Um silêncio tomou conta da sala, os ecos das palavras pairando no ar. Ana sentiu seu coração acelerar. Vovó, mas o que você quer dizer? Que tipo de escolhas? A avó fez uma pausa, as lágrimas finalmente escorrendo pelo seu rosto. A verdade que eu guardei é que seu avô, ele não era quem todos pensavam que era. Havia outro amor em minha vida antes dele. Um amor que eu deixei para trás por conta das expectativas, e essa escolha me custou mais do que poderia imaginar. As palavras pegaram Ana de surpresa. Todas as lembranças do avô, suas risadas, sua presença forte e protetora, começaram a se desfazer diante dessa nova realidade. Vovó, você nunca me contou sobre isso porque eu pensei que se eu guardasse esse segredo, protegeria você de um mundo que pode ser cruel. Mas agora eu vejo que guardar o que é verdadeiro só cria mais distância. A avó se aproximou, segurando as mãos de Ana com ternura. A conexão entre elas era palpável, como um fio invisível entre histórias e destinos. Toda essa dor, toda essa tensão na nossa família vem do silêncio. E se há algo que eu aprendi ao longo da vida, é que ser verdadeira consigo mesma é o primeiro passo para achar paz. As palavras saíam embargadas, mas Ana sentia sinceridade em cada sílaba. Eu não sei o que fazer com isso, vovó. Eu só queria entender mais sobre você, sobre nós. A mente de Ana girava com novas perguntas, novas dúvidas, enquanto tentava integrar tudo o que acabará de ouvir. Eu não espero que você compreenda tudo agora. Mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo de algumas escolhas. Aprendi que nós, mulheres, muitas vezes carregamos fardos que não eram nossos para carregar. E a história que estamos contando agora? É um convite para que você escreva a sua, livre das sombras do passado. Ana sentiu um peso se desfazer, e ao mesmo tempo, um novo peso surgia, uma responsabilidade por algo maior. Como construir uma história que não repetisse os erros do passado?
Mãe e avó, cada uma de nós tem uma história. E agora, a sua está conectada à minha, a avó finalizou, os olhos mais claros, como se a luz da verdade finalmente pudesse iluminar seus corações. Mas quem foi esse amor? O que aconteceu com ele? Ana questionou, sentindo a urgência por respostas. E, nesse momento, a avó olhou para a janela, como se as respostas estivessem escondidas nas nuvens da tempestade que anunciado a chuva do lado de fora. Essa história precisa de mais tempo, minha querida. Não podemos resolver tudo em um dia, mas eu te prometo que falaremos mais sobre isso. Ah, e talvez, só talvez, você consiga encontrar esse homem. O que poderia ser mais revelador do que isso? Ana sentiu um frio na barriga. A revelação estava apenas começando, mas ela sabia que já havia muito mais no caminho que levaria não só ao conhecimento, mas à própria cura. Afinal, o que mais ela poderia descobrir sobre si mesma nessa jornada repleta de surpresas? A chuva começou a cair, tapete de gotas batendo nas janelas como uma sinfonia melodiosa que acentuava o clima tenso na sala. Ana olhou para a avó, os olhos agora mais úmidos, refletindo um misto de curiosidade e apreensão. O que será que essa história escondia? Vovó, esse homem, você o amou? E o que aconteceu com ele? As perguntas surgiam em sua mente, uma após a outra, exigindo respostas. A avó suspirou, buscando as palavras que pareciam emaranhadas no fundo de sua garganta. Ele se chamava Miguel. Um jovem apaixonado e tão cheio de vida. Nós sonhávamos juntos, Ana. Mas o mundo, com suas obrigações e expectativas, foi mais forte que nós. Ele partiu para buscar o futuro que a sociedade exigia. Eu fui empurrada para o casamento que não queria, como uma folha sendo levada pelo vento. Ana sentiu um nó se formar em seu estômago. Ela sabia que a vida sua avó não fora feita apenas de sorrisos e memórias boas. Por trás daquela figura doce, havia histórias de renúncias e anseios sufocados. E você nunca pensou em procurar por ele de novo? Ah, eu pensei, mas o medo me paralisou. O medo do julgamento, do que as pessoas iriam dizer. Naquela época, as mulheres não podiam simplesmente seguir seus corações. A avó mordeu o lábio, como se a dor da memória fosse palpável. E foi assim que, ao longo dos anos, o que poderia ser uma linda história de amor se transformou em um fardo em meu peito. Ana podia sentir a intensidade na voz da avó. Era como se ela estivesse revelando não apenas o que aconteceu, mas também a dor e a luta que carregou. Você acha que, se tivesse escolhido o amor, as coisas teriam sido diferentes para nós? Talvez. E talvez não. A vida é feita de escolhas e elas nos moldam, não é? Eu fiz as minhas, e agora, você precisa fazer as suas. O que espero mais do que qualquer coisa é que você não tenha medo de ser quem você realmente é. As palavras da avó ecoaram na mente de Ana, como uma verdade que ela mal compreendia, mas sabia que era importante. A ideia de coragem e autenticidade, de liberdade nas escolhas, despertava algo profundo dentro dela. E se eu quisesse encontrar o Miguel? Se eu quisesse saber o que aconteceu com ele? Eu sinto que isso faz parte de compreender você, entender mais sobre nós. A avó encarou, uma mistura de medo e esperança nos olhos. Encontrá-lo pode abrir portas que talvez estejam melhor fechadas. Mas eu não posso impedi-la, Ana. Apenas saiba que cada escolha vem com suas próprias consequências. Ana olhou pela janela, observando as gotas de chuva escorregarem, como seus próprios sentimentos. E se encontrar Miguel significasse se deparar com verdades ainda mais dolorosas? Mas e se isso também significasse encontrar a liberdade que sua avó não teve? O silêncio entre as duas era pesado, mas cheio de significados. Ana não sabia que caminho seguir, mas sentia que precisava agir. O desejo por respostas e a responsabilidade de não repetir os mesmos erros pulsavam dentro dela, como um tambor batendo forte. Eu vou procurar por ele. Preciso saber o que aconteceu, disse Ana, firmemente. A avó sorriu, um sorriso triste, mas ao mesmo tempo cheio de orgulho. Então, minha filha, o que mais você deseja saber antes de partir nessa jornada? Ana hesitou, o coração acelerado.
A pergunta que segurava as rédeas de todas as suas incertezas escapou. O que eu estou realmente atrás? O que eu espero que essa história revele? E assim, no meio da tempestade, os medos e os anseios se misturavam, enquanto a promessa de um encontro se aproximava. Ana estava a um passo de desvendar não apenas o amor perdido de sua avó, mas algo ainda mais profundo sobre si mesma. O que mais ela poderia descobrir sobre sua própria história? A luz da verdade estava prestes a brilhar ainda mais intensamente, mesmo quando a tempestade rugia lá fora. O sol nasceu tímido entre as nuvens, como se também estivesse apreensivo sobre o que estava por vir. Ana sentia seu coração pulsar em sintonia com a intensidade daquela manhã. Depois de horas de conversas profundas, questionamentos e revelações, ela finalmente decidirá seguir o caminho que levaria ao encontro de Miguel. A história de sua avó reverberava em sua mente. Cada palavra, cada lágrima compartilhada tinha se transformado em um combustível ardente em seu interior. Enquanto se preparava para a jornada, Ana olhou para o ateliê que compartilhara com sua avó nos últimos dias. As tintas, os pincéis, a tela em branco ainda guardando a sua criação eram testemunhas de uma transformação que passará a ir além da arte. Era uma busca por verdade, compreensão e liberdade. Ela sabia que a partir daquele momento, nada seria como antes. Vovó, estou indo, a voz de Ana soou firme enquanto ela se despedia. A avó, de olhos brilhantes e um sorriso triste, segurou suas mãos. Lembre-se do que discutimos, Ana. Coragem é a chave. E qualquer que seja o resultado, saiba que eu estarei aqui, torcendo por você, disse, com uma suavidade que envolveu Ana em uma onda de amor e proteção. Com um misto de ansiedade e determinação, Ana seguiu seu caminho. A cidade de São Paulo vibrava ao seu redor, mas seu mundo parecia um pouco diferente agora, como se uma nova perspectiva se revelasse a cada passo. O encontro com Miguel não era apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro, seu futuro. Enquanto caminhava, sua mente viajava por todos os momentos vividos que a moldaram. Desde as frustrações sobre o que deveria ser até as cores explosivas da liberdade artística que finalmente começava a viver. Era um ciclo que se completava, e ela estava pronta para se libertar das correntes invisíveis do medo. Ana seguiu as direções que Clara lhe passará. O coração pulsava com a possibilidade à frente. Quando finalmente chegou ao café onde Miguel havia se instalado, as lembranças tomaram conta de sua mente, criando uma teia de antecipação e receio. Ela hesitou na porta, mas a necessidade de conhecer a verdade foi mais forte que a dúvida. Com um sopro profundo, entrou. O cheiro de café e bolos frescos envolveu-a como um abraço acolhedor. Ela olhou ao redor, e ali estava Miguel, em uma mesa isolada, olhando pela janela. O tempo não parecia tê-lo marcado, mas ao mesmo tempo, havia uma serenidade em seu olhar que refletia anos de histórias não ditas. Oi, Miguel, Ana começou, a voz saindo mais firme do que imaginara. Ele virou-se lentamente e a olhou, os olhos se arregalando pela surpresa instantânea. Ana? O que você está fazendo aqui? A voz dele evocou memórias que eram como ecos suaves do passado. Eu precisava entender mais sobre a minha avó. Sobre você e sobre as escolhas que moldaram as histórias que carregamos, confessou ela, com a determinação renovada. Miguel sorriu com tristeza, reconhecendo o peso daquelas palavras. A vida tem uma forma estranha de nos conectar através do tempo, não é? A conversa fluiu como um rio despreocupado após uma tempestade. Ana ouviu seus relatos de amor, sacrifício e escolhas, enquanto Miguel desenhava uma imagem do passado que a avó nunca conseguirá apresentar. Aprendeu sobre um amor repleto de promessas e também de dor, de como a vida havia levado cada um deles por caminhos diversos e como as sementes do passado podiam continuar a florescer nas gerações atuais. Sua avó sempre teve um brilho especial, Ana. Mas era fechada, cheia de medos e desafios que não a deixavam ser plenamente feliz, Miguel refletiu, e Ana sentiu a intensidade do seu relato. Assim como sua avó, Miguel também havia lutado silenciando suas emoções para proteger aqueles que amava. Quando a conversa finalmente se dissipou, Ana sentiu que algo havia mudado. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Com o coração cheio de novas realidades, ela decidiu que retornaria para sua avó. Não apenas para lhe dizer o que descobrira, mas para buscar um novo entendimento entre as duas.
Espaço seguro onde poderiam compartilhar suas histórias sem medos. A jornada de volta estava repleta de emoção. O sol, agora radiante, iluminava suas ideias e esperanças. Ao chegar em casa, viu sua avó por detrás da janela, bordando com a mesma serenidade de sempre. Ana respirou fundo, certa de que aquela era a hora certa. Vovó, eu estive com Miguel. Nós conversamos, começou, e a avó levantou a cabeça, o olhar aliado à preocupação. E o que você descobriu? A hesitação pairou entre elas, mas Ana estava pronta. Descobri sobre você, sobre seu amor por ele, e os desafios que enfrentou. Eu entendo que a vida às vezes nos empurra para longe de quem somos. Mas eu quero que possamos mudar isso, que possamos ser verdadeiras uma com a outra, Ana disse, a voz forte e decidida. As lágrimas que escorriam pelo rosto da avó não eram apenas de tristeza, mas de libertação. Ana, meu amor, eu nunca quis que você carregasse os fardos do passado. Eu somente queria te proteger, disse ela, a voz embargada pela emoção. Eu sei, vovó. Mas agora é a nossa vez de construir um novo caminho. Juntas. Não precisamos carregar esse peso sozinhas, e aquelas palavras, a conexão entre as duas floresceu como nunca antes. Naquele instante, não foram apenas uma avó e uma neta, mas duas mulheres que haviam começado a se libertar de correntes invisíveis. Ali, naquele pequeno ateliê, cercadas pela arte e pelas emoções, Ana percebeu que agora poderiam ser agentes de suas próprias histórias, capazes de transformar dor em amor e desafios em força. O céu estava limpo e um novo dia se erguia diante delas. Com coragem, amor e arte, Ana e sua avó estavam prontas para escrever um novo capítulo, não só sobre a história de suas vidas, mas sobre a beleza imensurável de se reconectar e se compreender. E assim, encerrando um ciclo que se partia por dores profundas, elas permitiram que a luz da verdade iluminasse não apenas os caminhos que viriam, mas também a liberdade de ser exatamente quem eram. Era um novo recomeço, e juntas, elas se lançariam em busca de novos horizontes, sem medo de pintar as cores de suas vidas com a mais sincera e vibrante expressão. Agora é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar que você é um verdadeiro fã de histórias poderosas.